O Bitcoin é um ativo que não dá mais para ignorar, já faz parte dos maiores e mais valiosos ativos do mundo. Como mostra essa imagem aqui, ó, top ativos por capitalização de mercado, o Bitcoin já é o 7º ativo mais valioso do mundo. Tá acima aqui da Meta, né, que é o Facebook, dona do Facebook, do Instagram, tá acima também da prata e certamente continuará se valorizando para chegar ali e encostar talvez próximo aqui do ouro. Vem sendo usado por diversas empresas. A MicroStrategy agora possui mais de 47 bilhões de dólares em Bitcoin após as últimas compras. A BlackRock também, que é outra grande empresa que tem mais de 130 bilhões em Bitcoin. O presidente dos Estados Unidos já anunciou que vai ter um estoque estratégico de criptomoedas, incluindo o Bitcoin. Países também já estão utilizando o Bitcoin como moeda principal. Como a gente viu aqui, o Bitcoin hoje não é mais aquele negócio de nerd que era lá em 2010, 2011. Hoje as maiores empresas e bilionários estão investindo pesado porque sabem que tem fundamento, que é um ativo escasso e que pode vir a se valorizar bastante no futuro. E é claro que com isso surgem várias previsões, né? Os 3 fatores que farão o Bitcoin passar de $1 milhão facilmente. Foi dito pela fundadora da ARK Invest. O Bitcoin a $1 milhão é possível, mas não no curto prazo. Diz o mercado Bitcoin, que também é uma corretora grande de Bitcoin. O Bitcoin chegará a $1 milhão no final da década, ou seja, ali próximo de 2030, diz CEO da Ripple. E várias outras boas previsões para o Bitcoin. Bom, eu sou do time que acredita sim que o Bitcoin pode chegar a $1 milhão, não no curto prazo, mas no longo prazo. Como a gente viu aqui e vamos continuar vendo, existem vários fundamentos nessa criptomoeda que poderão fazer com que ela se valorize muito mais no futuro. Eu vou te mostrar agora algumas vantagens do Bitcoin, né? Por que eu invisto em Bitcoin? Porque é o único dinheiro que é seu de verdade, é o único bem que é inconfiscável se você armazenar de forma correta. Como já vimos aqui no Brasil, lá no início da década de 90, o confisco das contas poupança, né? Lá nos Estados Unidos também já aconteceu o confisco do ouro. Em países que têm governos tiranos, eles podem até tomar sua casa, seus imóveis, suas propriedades, seu ouro, seu dinheiro. Mas isso aqui, se você armazenar do jeito certo, ninguém pode tomar de você. Por isso que dizem por aí que é o único bem, o único dinheiro que é seu de verdade. Sem burocracia, se você quiser mandar agora $1 milhão, $1 milhão para uma pessoa que está lá em Dubai, você consegue em apenas alguns poucos minutos, sem burocracia nenhuma. É descentralizado, ou seja, não tem banco central por trás, não tem governo, não tem um único dono, não tem uma empresa centralizada ali. Funciona como uma reserva de valor, ou seja, funciona basicamente como ouro. Muitas pessoas já utilizam o Bitcoin como reserva de valor, apesar dele ter pouco tempo de existência. Surgiu ali em 2008, porém vem se provando com o tempo. Só vão existir 21 milhões de Bitcoins no mundo todo, o que torna esse ativo ainda mais escasso do que o ouro, por exemplo. Dos 21 milhões que vão existir de Bitcoins, quase 20 milhões já foram minerados. Portanto, restam apenas 1,3 milhão de Bitcoins para serem minerados. Mais uma vez, o que torna isso aqui muito escasso. E o Bitcoin é deflacionário, diferente das moedas fiduciárias que a gente vê por aí, né? Por exemplo, dólar, franco suíço, euro, o real, que essas moedas têm inflação ano após ano. Então essas moedas, elas perdem o valor, até mesmo o dólar perde o valor todos os anos. E quem entende um pouco de inflação sabe que isso aqui é uma proteção real contra a inflação da moeda, a inflação do país. Então tudo isso aqui, pessoal, são fundamentos que o Bitcoin tem que fazem com que essas grandes empresas, esses bilionários, todas essas pessoas estejam comprando essa criptomoeda. Até agora eu te mostrei o porquê investir em Bitcoin, agora eu vou te mostrar como abrir uma conta na corretora, como mandar dinheiro para lá, como comprar Bitcoin na prática e depois eu vou falar qual o momento certo de comprar e vender, quais indicadores que eu utilizo para saber se é um bom momento de comprar ou um bom momento de vender. Para você comprar Bitcoin, você precisa ter uma conta aqui em alguma corretora de criptomoeda, como por exemplo Coinbase, Mercado Bitcoin, Bitpreço, Nova Dax, Binance ou no Nubank também você pode comprar e vender Bitcoin. Eu utilizo a Coinbase. Por que eu utilizo a Coinbase e não utilizo essas outras corretoras? Por alguns bons motivos. O primeiro deles é que a Coinbase tem sede aqui no Brasil e em 2023 surgiu uma lei que fala o seguinte, né? Quem comprar criptomoedas em corretoras internacionais, como no caso a Binance, não tem isenção de lucro. Ou seja, vendeu ali alguma criptomoeda e teve
teve um lucro de R$1, você vai precisar emitir o imposto para pagar. Já se você comprar em uma corretora nacional, como é o caso da Coinbase, você tem uma isenção de até R$35 mil por mês. Então eu posso vender R$35 mil todos os meses de lucro, que eu não vou precisar pagar nada, só pelo fato de eu estar investindo aqui pela Coinbase, de eu vender através da Coinbase, que é uma corretora considerada nacional. A Binance é uma corretora que eu utilizei por muito tempo, mas aí deixei de utilizar por conta desses motivos aqui. E também por conta da taxa de transferência, ou seja, eu tenho uma carteira dessa aqui, que é como se fosse um pendrive, né? A forma correta de você armazenar os seus bitcoins. Vou falar sobre ela mais à frente aqui no vídeo, mas a taxa para você transferir da Coinbase para cá é bem menor do que essas outras corretoras. Inclusive eu fiz um teste recente, comprei R$1.000 aqui pela Coinbase e fui enviar para minha carteira física. A Coinbase me cobrou aqui R$2,52 de taxa para fazer a transferência de R$1.000 para minha carteira física. Fiz um teste também no Nubank para enviar R$1.000 para minha carteira física e a taxa que o Nubank me cobrou foi R$16,51. E também fiz um teste aqui na Binance. A taxa na Binance é padrão aqui, é 0,00003 bitcoins. E quanto é essa taxa? Eu vim aqui e coloquei 0,12343. Essa taxa aqui é em Bitcoin, tá? Então vai dar em reais praticamente a mesma taxa que o Nubank cobrou, R$15,26. Isso a taxa na Binance para fazer essa transferência. Todas as corretoras de criptomoedas têm taxas na compra e na transferência. Então, quando você for comprar Bitcoin ou outra criptomoeda, vai ter taxa em todas as corretoras. A taxa de compra na Coinbase é levemente acima da taxa da Binance, por exemplo. E por que ainda assim eu compro? Porque tem essa questão da isenção do imposto. Então, por exemplo, se eu pago uma taxa na Coinbase levemente mais alta, mas quando eu vender ali tiver um lucro de R$1.000, de R$500, isso já vai compensar essa taxinha que eu paguei um pouco mais alta. Sem contar outras vantagens também. A isenção de imposto que eu já falei, aí tem a taxa de transferência menor, então veja, é muito melhor que eu pague uma taxa levemente mais alta para comprar e pagar só R$2,50 para transferir para minha carteira, ao invés de pagar mais de R$15. E qual é o momento certo de comprar ou vender Bitcoin? Existem alguns indicadores, não tantos, tá? Simplificando a coisa, existem 2 indicadores fundamentais que a gente precisa dar uma olhadinha ali e a gente vai saber exatamente se é o momento de comprar ou o momento de vender alguma coisa para colocar um pouco do lucro no bolso. O primeiro indicador é o que eu mais uso, que é o indicador de medo e ganância. Eu preciso comprar quando esse indicador está mais para o lado do medo. Vou mostrar aqui na prática para vocês. Vem aqui no Google, digita assim, índice de medo e ganância do Bitcoin alternativo. Digita assim. Não vou deixar o link porque está sempre mudando isso aqui. Eu prefiro que vocês pesquisem. Aí vocês vêm aqui nesse site, alternative.me, clica nele, a gente pode traduzir. E esse aqui é o índice de medo e ganância. Então, quando as pessoas estão com medo, estão vendendo demais o Bitcoin, esse indicador vai pender mais para o lado aqui do vermelho. Nesse momento, eu já fiz várias compras aqui, esse indicador está em 15, medo extremo que está indicando aqui. Então, esse momento, ele é péssimo para você vender, ele é ideal para você comprar. Por quê? Porque isso aqui acontece desde sempre, desde que o Bitcoin existe, tá? Ele vem para cá, depois, com o tempo, ele sobe e indica ganância. Sempre funcionou assim. Se você investe em Bitcoin aí pelo menos por 5 anos, você já conseguiu identificar esse padrão aqui e aí você vai conseguir ganhar bastante dinheiro com essa criptomoeda, comprando no momento certo e vendendo no momento certo. E aí, quando esse indicador está pendendo para o lado verde aqui, significa que a gente vai estar em ganância extrema, que as pessoas vão estar comprando bastante, que o Bitcoin vai estar ali com os preços nas alturas. Esse aqui será o momento de você vender para colocar um lucro no bolso ou então ficar observando, né? Eu não vendo ainda Bitcoin porque eu estou na fase de acumular, eu pretendo ter um Bitcoin inteiro. Então, enquanto eu não chegar aqui nesse marco, eu não vou vender, não penso em vender, certo? Então, esse é um indicador aqui para você dar uma olhada. Agora, se o Bitcoin tiver aqui nessa ganância extrema, nesse momento que você está assistindo aqui e você não tem nada em Bitcoin ou você tem um pouco, é momento de comprar? Se você não tem nada ou tem muito pouquinho, você pode começar a comprar mesmo ele estando aqui. Mas guarde
ali a maior parte do dinheiro para você investir quando esse indicador estiver marcando aqui mais para o lado vermelho, que historicamente foi um bom momento para você entrar mais pesado, vamos dizer assim. E tem o outro indicador que é o múltiplo de Maia. Você faz a mesma coisa, tá? Você vem aqui no Google, digita múltiplo de Maia Bitcoin, clica no primeiro link e aí tem o múltiplo de Maia. Ó, isso aqui é a média móvel dos últimos 200 dias. Funciona, galera, como o PVP das ações ou dos fundos imobiliários que a gente está acostumado a saber. Quando esse indicador está próximo de 1 ou até mesmo abaixo de 1 aqui, significou na história do Bitcoin que foi um excelente momento para você entrar. Nesse momento está exatamente no 1. Vou aqui para essa próxima tela, que aqui vai dar para vocês visualizarem melhor. Veja que o 1 é nesse azul aqui mais claro, né? Aí tem 1,2, 1,45, até um pouquinho ali, 1,90. Às vezes pode ser um momento interessante para entrar, porque note que onde eu estou passando o mouse, ó, sempre quem comprou aqui no azul ou no verde, até chegando ali no amarelo, não foi um péssimo momento, porque em seguida o Bitcoin tem uma subida expressiva. Depois tudo se repete, ó, ele cai, sobe de novo, depois vem aqui pro laranja, amarelo. Então, amarelo, verde e azul ali significa que pode ser um momento interessante para você entrar. Só que lembrando, o melhor momento mesmo de todos para você comprar com mais segurança e mais dinheiro, né, se for o seu caso, se você quiser investir um pouco mais pesado, é aqui entre o azul e o verde, ou seja, até 1,45 aqui no múltiplo de Maia. Eu utilizo mais o indicador de medo e ganância, mas eu sempre dou uma olhada no múltiplo de Maia também. Depois que você comprar, o que é que você vai fazer? Existe um outro passo, que é essa carteira que eu mostrei no início aqui para vocês. Só que essa carteira ela é um pouco cara, ela é uns R$500 e você não precisa comprar R$100 em Bitcoin e mandar para cá. Essa é a forma mais segura, tá? De você guardar, armazenar os seus Bitcoins. Mas você só precisa, na verdade, comprar ela quando você tiver mais de R$5.000 em Bitcoin. Tá ali começando, tá com 1.000, 2.000, 3.000, não se preocupa com essa carteira, deixa lá na Coinbase mesmo. Você já viu que ela é segura, nunca foi atacada por hackers, então não precisa se preocupar. Quando você tiver acima de R$5.000, aí você investe numa carteira dessa daqui. Onde é que compra essa carteira aqui, ó? Na CryptoBR. Esse é o site original, não vai me comprar lá no Mercado Livre, nem em outro site não, tá? Compra aqui, que é o site oficial, cryptobr.com. A que eu tenho é dessa daqui, ó, tá custando 519. Falando um pouco de imposto também, você só precisa declarar, não pagar imposto, tá? Declarar que você tem criptomoedas na sua declaração anual de imposto de renda, só quando você passar de R$5.000 em cripto. Tem menos de R$5.000, não se preocupa também com declaração de imposto de renda. Agora eu tenho 3 alertas para te fazer. O primeiro é que o Bitcoin é um ativo novo e, portanto, ele é muito volátil. Como eu falei, ele cai 50%, 40%. Então imagina, você não vai pegar aí o dinheiro da sua casa, R$200.000, investir em Bitcoin e amanhã ele vai cair 50% e você vai perder a metade do seu patrimônio. Não é para fazer isso. Você deve investir no máximo 10% ali do seu patrimônio em Bitcoin. Atualmente eu tenho 10% do meu patrimônio nessa criptomoeda. Não compre muito em momentos de ganância, tá? Você até pode comprar um pouquinho, mas não compre muito em momentos de ganância. Esse foi o segundo alerta e o terceiro de todos é: não ignore esses 2 indicadores, o múltiplo de Maia e o indicador de medo e ganância. Então tudo que eu passei aqui para vocês é suficiente para que você invista com sabedoria, segurança em criptomoedas, em Bitcoin, e é bem provável que você consiga lucrar no futuro aí com esse investimento. Certo, pessoal? Então essa aqui foi a aula completa de Bitcoin para iniciante e também para quem não é iniciante. Espero que vocês tenham gostado. Certamente vocês vão conseguir fazer bons investimentos nessa criptomoeda, tá? Isso aqui são os principais pontos que vocês precisavam saber. Um beijo e até a próxima!